Renata, um prazer te receber aqui, querida. Prazer todo meu, Angela. E aí, Renata, esse programa de hoje falando sobre experiência, uma mulher tão nova, empreendedora. Será que você tem alguma experiência ruim para contar pra gente ou só boa? Vamos começar pelas boas? Sim. Quais são as melhores experiências que você guarda na sua vida? Olha, uma das minhas melhores experiências tem sido exatamente a mão de Deus, assim, trabalhando o tempo todo na minha existência, dirigindo a minha história. Então, assim, eu não tenho como falar de experiências se não perceber Deus em tudo, sabe? Deus está, assim, sempre agindo. Deus está sempre vindo ao meu encontro, me socorrendo, me falando, me corrigindo, me moldando. Então, assim, na minha vida, o que eu posso te dizer é que é um fato atrás do outro, assim, Deus trazendo ricas experiências para a minha existência. E a Renata, essa jovem empreendedora, ela é paraibana. E você traz, Renata, boas ou más recordações na sua infância? Quando penso na minha infância, eu associo muito a palavra rejeição. Porque assim, eu não tinha sido planejada por minha família. Minha mãe, ela não casou bem. E assim, tinha um relacionamento muito difícil com meu pai. Meu pai gostava assim de beber e um homem muito trabalhador, exemplar nesse aspecto, muito correto, muito honesto. Não deixou faltar a provisão para a sua família. Mas na questão de relacionamento, minha casa não tinha paz. Nós não tínhamos tranquilidade. Então, assim, quando minha mãe engravidou de mim, ela já tinha 3 meninos, né? E não almejava mais engravidar. Foi uma gravidez indesejada. Diante do sofrimento que ela vivenciou, quando soube que estava grávida de mim, então não aceitou bem aquela situação. O que veio a amenizar a situação foi na hora que o médico falou que era uma menina. Na época não tinha ultrassom. Então, pelo fato de ser menina, isso ainda fez com que ela olhasse assim para mim, com Era aquele a olhar princesinha assim, da casa chegando. Então, assim, isso melhorou a situação. Mas meu lar foi esse lar conturbado, onde meu pai, quando estava sóbrio, era um excelente companheiro, um excelente pai, mas aos finais de semana, quando gostava de sair para tomar sua bebida com seus amigos, voltava um homem transtornado, transformado, e eu presenciei muitas discussões, muitos momentos assim difíceis, meu pai assim com o revólver na mão, ameaçando minha mãe, dizendo que ia matá-la. Então assim, eu tinha muito desgosto, eu me retraía bastante, eu fui muito fechada, eu não aceitava. Eu me lembro que pequenininha eu já pedia para minha mãe se separar do meu pai naquela época. Né, assim, ainda mais, né? Pensar assim, mamãe, deixa papai, deixa papai, porque eu almejava paz. Você criança, então, tinha essa concepção já por causa do sofrimento que você vivia. Isso aí. Então também eu aprendi, aos 5 anos, desde os 5 anos de idade, a pedir a Deus que não me deixasse passar por um casamento infeliz. Minha mãe me ensinou isso aí. Ela dizia, minha filha, eu errei na minha escolha, né? Eu casei com um homem que não me faz feliz, mas isso não vai acontecer com você. Então, desde criança, minha mãe, algo bom, né? Uma experiência boa, me ensinou a pedir a Deus que lá na frente, no futuro, reservasse para mim um homem que me fizesse feliz. E como criança, então era muito assim, fechadinha, muito tímida, muito medrosa. Interessante o que sua mãe fez mesmo, porque a maioria das mulheres, quando passa um problema semelhante a esse com o esposo, a tendência dela é o que? Olha, você, cuidado com o homem, né? Marido não presta, gera na pessoa aquele sentimento de que, como se diz, você faça qualquer outra coisa, menos casar. Então, sua mãe teve a maturidade de realmente te fazer buscar algo novo. Ou seja, diante de uma experiência ruim que ela passava, que influenciava toda uma família, né? Principalmente a menina, porque nesse caso se espelha mais na mãe, a sua mãe teve uma sabedoria, né? E fica uma dica para você que está nos assistindo. Talvez você que é mãe, que tenha vivido então um momento assim difícil também, cuidado com o que você fala para os seus filhos, especificamente para sua filha. Não tente desmotivar de sonhar não, né, Renata? Exato. Tente motivar a sonhar com algo melhor. Mas aí, Renata, qual foi o momento mais difícil da infância, além desse? Teve um outro momento que te chocou mais? Sim, então assim, uma infância com insegurança, com incertezas, medrosa, muito tímida, e sempre pedindo que Deus transformasse a vida do meu pai.
Um certo dia, eu tive a experiência amarga de perdê-lo em meus braços. Aos 9 anos de idade, meu pai teve um infarto fulminante nos meus braços. Então, assim, foi uma experiência horrível. Você tinha 9 aninhos? 9 aninhos. Foi um susto. Minha mãe, 37 anos. Muito nova. Né? Meus irmãos, aquela fase difícil. Tem os irmãos gêmeos, os dois com 14 anos, assim, na adolescência, e o mais velho com 15 anos. Então, assim, meu pai não ia ao médico, não se cuidava, vivia para o trabalho e para a farra, né? Era o que eu falei aqui. Então, ele passou uma madrugada com mal-estar. Eu me lembro que sempre pela madrugada eu chamava por minha mãe, para ela me levar ao banheiro, ela me trazia de volta, me cobria, me beijava. Nessa madrugada, antes da morte do meu pai, eu chamei por minha mãe muitas vezes, e quem compareceu pela primeira e última vez foi meu pai. Sério? Né? Era como se Deus preparasse um momento, uma despedida para vocês. Então meu pai foi lá, me conduziu ao banheiro, me trouxe, me cobriu, me beijou, e no outro dia faleceu em meus braços. Então foi aquele susto, né? E eu dizia só uma coisa para ele: papai, entrega a sua vida para Jesus. Chama Jesus. Minha mãe seja, arrepende-se nesse tempo. Minha mãe saiu feita uma louca, procurando ajuda de um médico. Nós morávamos ao lado de um hospital, então ela correu pedindo ajuda, mas o meu pai teve um infarto fulminante, e ali não teve mais chance. E como que você reagiu nessa época? Porque às vezes, dependendo da criança, talvez você pensasse assim, que alívio, né? Mas a gente percebe que você se emociona quando fala sobre isso. Então, por mais que você estivesse vendo a situação do outro lado, né, você percebeu que realmente Deus preparou uma despedida para você com seu pai. Sim. Como é que foi sua reação, Renata? Olha, eu senti um certo alívio. Confesso que eu pensei assim, bom, vai fazer falta. Passamos 6 meses com luto intenso, chorávamos de manhã, à tarde e à noite, porque foi assim, né? Claro. Foi assim uma surpresa, né? Foi muito difícil. Mas eu me lembro que eu desejei, eu falei assim, agora, pelo menos uma coisa boa eu sei que vai acontecer. A paz que eu tanto almejava vai começar a existir na minha casa. Né? Então, assim, que bom, agora nós vamos poder servir a Deus com liberdade. Meu pai impedia, ele não proibia, mas ele limitava o nosso convívio no meio cristão. Ele achava que só os domingos de manhã, na casa do Senhor, era suficiente. E com a morte dele, eu achei que nós teríamos agora essa liberdade de ir à casa de Deus, aprender a palavra, que a minha casa ia ser abençoada. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. Os meus irmãos seguiram o exemplo do meu pai. Os irmãos, então, diante da ausência do pai, tomaram a posição. Então meu irmão mais velho, ele começou a caminhar de uma forma desagradável, muitos desentendimentos, muitas discussões, e eu não aceitava a falta de paz e comunhão e união dentro da minha casa. Eu dizia, nossa, o que é isso? Isso não pode acontecer. Nós já sofremos tanto, com tantas discussões, com tantas brigas. Por que meus irmãos não se unem? Nós temos uma mãe maravilhosa. Por que não agora desfrutarmos dessa paz, dessa alegria? E aí eu percebi que existia também assim uma ação maligna querendo destruir a minha família. Eu sentia que Satanás tinha interesse intenso em destruir toda a minha casa. Logo em seguida, meu irmão mais velho sofreu um acidente de moto. Né? E aí, nesse acidente, houve uma cirurgia onde houve uma infecção hospitalar. Certo. E nós passamos 5 anos da nossa vida sofrendo com essa enfermidade. Meu irmão passou por 10 cirurgias gravíssimas. E todo o centro da família, toda a atenção foi ele. Né? Todo mundo queria dar aquela assistência. Então, os outros filhos, a nossa família se desestruturou muito com esse problema de enfermidade. Desculpe a pergunta, mas que idade você teria na época? Então, já aí pré-adolescente, vendo todo o sofrimento. Meu irmão tinha 21 anos, chegou a falecer. Né? Ele sofreu um acidente com 16 anos. Aos 21 anos faleceu. E você era a caçulinha? A caçulinha. Então, muito nova para viver tanta experiência marcante de forma negativa na sua vida. E vendemos alguns imóveis, perdas dos bens, investindo na saúde e nada de recuperação. E o meu irmão era muito revoltado com isso e, por causa disso, se envolveu com drogas. Então, assim, minha família foi muito desestruturada. Eu fico triste, né, lembrar. Fico
triste lembrar, mas tem uma coisa assim que eu me emociono, porque assim, eu lutava pela felicidade da minha casa. E quanto mais eu buscava, mais eu via as coisas dificultando, parecia aquela coisa assim, parecia que era uma maldição ali, querendo destruir toda a minha família. Mas aí eu decidi uma coisa, eu disse, não, tem alguma coisa errada. Eu não vou aceitar tantas derrotas na minha história. Espera um pouquinho, gente, agora dessa parte eu gostei. Você já ficou com a introdução daquilo que foi a infância e o início da adolescência da nossa convidada especial, da Renata Ferreira. Nós vamos a um rápido intervalo. Você aproveita e vai na internet e pesquisa sobre Bless Cosmetics, para você ver que pessoas que passam experiências difíceis, que têm tudo para desistir da vida, ainda podem ser pessoas de grande sucesso. Você não pode perder o próximo bloco, que vai ser muito melhor que a introdução, né? Espero a sua companhia.